Olá, professores e professoras do nono ano. Aqui é a professora Joanete Xavier, professora de língua portuguesa. Estamos aqui hoje para conversar mais um pouquinho sobre a coleção Descomplica Saberes, da editora Savies, a qual eu faço parte. E nós hoje vamos falar do volume 2, capítulo 1. Então, nós vamos fazer esse percurso aí do volume 2, dialogando com vocês. Como vocês já sabem, o objetivo aqui é trazer primeiro as habilidades e os descritores que foram utilizados para a elaboração da unidade 2 do capítulo 1. Depois nós vamos trazer, então, a grande preocupação que a BNCC tem com o letramento e, a partir daí, uma sugestão de atividades para potencializar esse letramento. Então, vamos lá? Olha só, na unidade do volume 2 do capítulo 1, nós temos a seguinte habilidade, a LP04, que é identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos visuais em textos multissemióticos. E a LP01, que é identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente a casa, a rua, a comunidade, a escola e nas mídias impressa de massa digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destina. Temos também aqui a habilidade LP02, que é comparar notícias e reportagens sobre o mesmo fato divulgadas em diferentes mídias, analisando as especificidades das mídias, os processos de reelaboração dos textos e a convergência das mídias em notícias ou reportagens multissemióticas. Chegou o momento de alinhar essas habilidades que eu acabei de apresentar aos descritores que aparecem aí na sua coleção. Então, a LP04, ela está alinhada com o seguinte descritor: interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos, interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Bom, a LP01, reconhecer o gênero discursivo. Já a LP02, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Então, esses são os descritores que aparecem lá no volume 2, no capítulo 1, para a elaboração desse capítulo. Bom, e o que diz a BNCC? Ela se refere a priorizar em língua portuguesa o letramento. E o que seria esse letramento? É o desenvolvimento da proficiência leitora, para evitar, assim, a quantidade, o crescimento de números de analfabetos funcionais em nosso país. Aquele que sabe juntar letras, ele pronuncia palavras, sílabas, frases, mas ele não compreende o que lê, não é? Por isso é nosso papel como professores desenvolver a proficiência leitora. Qual será o texto, né, que eu escolhi lá no volume 2, capítulo 1, para então construir uma sugestão de atividade que ela passa por etapas da proficiência leitora? Bom, você já pode imaginar
qual é o texto que foi escolhido, é esse mesmo. Então, eu escolhi esse texto que serviu, os dois textos, né? Que serviram como suporte para a elaboração dos itens 10, 11 e 12. Então, esses dois textos, eles serviram como suporte para a elaboração desses itens aí. Primeiro, eu tenho um texto com imagem, o mito da infocracia, é um fragmento de Reginaldo Rodrigues de Almeida. Infocracia, o que seria isso, não é? Parece democracia, parece info, né? O que seria essa mistura? Vamos saber comigo? A expressão aldeia global tem reforçado a sua existência com o incremento da sociedade da informação, termo utilizado demasiadas vezes, muitas delas enquanto confortável sinônimo de ausência de outras explicações mais objetivas. Desde já, impõe-se uma reflexão em formato de pergunta. O que é, então, a sociedade da informação? Ainda que uma definição em estado puro não exista, de acordo com os avanços registrados no campo do chamado emprego científico, fortemente hipotecado as novas tecnologias de informação e de comunicação. Esse termo ocorre para descrever a sociedade e a economia, cujos protagonistas utilizam ao máximo as tecnologias da informação e comunicação em todas as variantes da sua vida profissional e pessoal. Nos dias de hoje, aqui e agora, se renova o nuclear e preocupante paradoxo. Cada vez temos mais informação, mas cada vez temos mais dificuldade de ascender. Então, nós temos aí um texto que vai tratar da infocracia, não é isso? Então, aqui nós temos os itens que foram explorados, eles são 10, 11 e 12. Esses itens eles foram elaborados para explorar os seguintes descritores: interpretar texto com auxílio de material gráfico, lá quando a gente se fala do primeiro texto, né? E depois nós temos propaganda, quadrinho, foto, interpretar textos não verbais e texto que articulam elementos verbais e não verbais. E reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. E, por fim, reconhecer o gênero discursivo. Então, esses três descritores, eles foram utilizados para elaborar os itens 10, 11 e 12, que tiveram como suporte o texto Infocracia. Qual é a minha sugestão a partir do texto, desses dois textos, tanto a imagem quanto o texto verbal? Olha só a minha sugestão para potencializar o desenvolvimento da proficiência leitora. Apresentar o tema da aula Infocracia, discutindo brevemente o conceito e sua relação com o poder da informação na sociedade contemporânea. Então, a relação da infocracia com o poder de informação na sociedade contemporânea. Contextualize o texto, o mito da infocracia, fornecendo informações básicas sobre o autor e o contexto também da produção. Em que contexto esse texto foi produzido? A leitura e análise do texto verbal e também do não verbal. Divida a turma em pequenos grupos, distribua cópia do texto ou então simplesmente indique a página aí no seu material, no volume 2, no capítulo 1,
nos itens, né, que foram indicados. O mito da infocracia para cada grupo. Então, cada grupo deve ter acesso ao texto. Não há necessidade de cópia, uma vez que esse texto está aí na coleção, não é verdade? Peça aos estudantes que realize a leitura do texto em seus grupos, destacando os pontos principais, dúvidas e aspectos que também chamaram a atenção deles. Após a leitura, promovam a discussão em sala de aula, onde os grupos vão compartilhar as suas impressões, vão discutir o significado do texto e vão identificar elementos que possam evidenciar esse mito da infocracia, que possa justificar, então, o título desse texto. Na sequência, olha a outra etapa da proposta, da sugestão que eu faço, atividade de compreensão. Proporcionar aos estudantes uma série de questões de compreensão textual que os leve a refletir sobre os aspectos que foram abordados no texto, exemplos de questões aqui para você direcionar. Qual é o argumento central do autor em relação à infocracia? Quais são os principais elementos que sustentam o mito da infocracia de acordo com o autor? Como o autor relaciona o conceito de infocracia com a democracia e o poder político? Qual é a relação existente entre infocracia, democracia e poder político? Quais são as críticas apresentadas pelo autor em relação à suposta democracia proporcionada pela internet e pelas redes sociais? Então, vocês observam que ele está fazendo uma sequência de questões para guiar as discussões, a roda de conversa, o debate. E a próxima etapa, produção textual. Depois que ele passou por todas essas etapas, após a discussão, compreensão do texto, propor aos estudantes que produzam um texto argumentativo refletindo sobre a seguinte questão: a era da informação proporciona uma verdadeira democracia ou apenas alimenta o mito da infocracia? Eles devem utilizar argumentos baseados no texto lido, em suas experiências pessoais, em exemplos de sociedade contemporânea. Incentivar os estudantes a estruturarem seus textos de acordo com as normas textuais, como introdução, desenvolvimento, conclusão, e a utilizarem argumentos sólidos e coerentes. Então, só uma dica. É importante porque aqui os itens que esse texto, esses dois textos serviram como suporte, foi um pequeno recorte do texto. Se você quiser acessar o link e pegar o texto inteiro para compartilhar com os estudantes, eles vão poder ter uma visão melhor desse mito da infocracia. É só uma dica mesmo. Hoje eu fico por aqui, até o nosso próximo capítulo. Obrigada!